Há coisas orbitando o nosso planeta que conhecemos bem. Satélites de comunicação, estações espaciais, detritos de antigas missões. Mas há um objeto que desafia qualquer explicação. Algo que parece estar lá há muito mais tempo do que deveríamos imaginar. Ele é chamado de Black Knight, o satélite Cavaleiro Negro. E segundo alguns, ele pode ser o mais antigo visitante da Terra. Tudo começou na década de 1950, quando jornais americanos divulgaram uma história curiosa. A Força Aérea dos Estados Unidos teria detectado um objeto desconhecido orbitando a Terra. Naquela época, a corrida espacial ainda nem havia começado. O primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik, só seria lançado anos depois. Então, o que exatamente estava lá em cima? Os radares militares captaram algo metálico, irregular, mudando de direção de forma incomum. Não seguia uma trajetória natural. Parecia observar. Os relatórios foram rapidamente classificados como erro técnico e a história desapareceu. Mas para alguns, aquele foi o primeiro registro oficial do Black Knight. Nos anos seguintes, novos relatos começaram a surgir. Em 1960, o exército americano confirmou ter detectado um satélite escuro, misterioso, orbitando a Terra em sentido retrógrado, ou seja, na direção oposta à rotação do planeta. Naquele tempo, não existia nenhuma tecnologia humana capaz de fazer isso. Mesmo assim, o objeto estava lá, desafiando todas as leis conhecidas da física orbital. Os militares o apelidaram de The Dark Watcher, o Observador Negro. Décadas depois, durante a missão espacial Endeavour, uma sequência de imagens mostrou um objeto flutuando acima da Terra. Tinha uma forma irregular, quase orgânica, como se fosse feito de metal derretido e solidificado novamente. As imagens foram divulgadas e rapidamente se tornaram uma das maiores controvérsias da história moderna. A NASA alegou que o objeto era apenas um pedaço de manta térmica que havia se soltado durante a missão. Mas quem analisou as fotos percebeu que algo não fazia sentido. O objeto tinha tamanho e estrutura consistentes demais para ser apenas um pedaço de material leve. E mais estranho ainda, parecia mudar de posição, como se controlasse o próprio movimento. Alguns pesquisadores decidiram investigar mais a fundo, e quanto mais voltavam no tempo, mais indícios encontravam. Em 1899, Nikola Tesla, trabalhando em seu laboratório no Colorado, começou a captar sinais de rádio incomuns. Pulsos repetitivos, que vinham do espaço em intervalos perfeitamente regulares. Tesla acreditava que eram transmissões inteligentes, mensagens vindas de outra civilização. Durante anos, ele tentou decifrar o padrão, mas ninguém levou suas afirmações a sério. Hoje, muitos cientistas consideram que o que Tesla ouviu poderia ter sido o próprio Black Knight enviando um sinal, e a posição exata da fonte desses pulsos. Coincidentemente, ou não, o mesmo ponto em que o satélite foi localizado décadas depois. Na década de 1920, radioamadores começaram a captar estranhos ecos espaciais. Eles enviavam um sinal para o espaço, e o mesmo som retornava segundos depois, mas com um atraso inexplicável. Era como se algo no espaço estivesse interceptando as transmissões, armazenando-as e reenviando-as. Esse fenômeno ficou conhecido como Long Delay Echoes, e os cálculos mostravam que o ponto de origem desses ecos estava justamente em uma órbita próxima à do Black Knight. Em 1973, o engenheiro escocês Duncan Lunnan decidiu analisar esses sinais antigos. Ao plotar as coordenadas dos ecos em um gráfico, ele percebeu algo impressionante. Eles formavam um mapa estelar. Mas não era o céu como o conhecemos hoje. Era o céu visto da constelação de Epsilon Bootes, há aproximadamente 13 mil anos. Isso sugeria que os sinais eram uma mensagem enviada por uma civilização que existia muito antes da humanidade. E o destino dessa mensagem era a Terra. O Black Knight parece ter estado lá desde o início, acompanhando a evolução do planeta e da vida que surgiu nele. A NASA o chama de detrito espacial, mas há algo que desafia essa explicação. Sua órbita é estável e controlada. Ele nunca se desintegrou,
nunca perdeu altitude e continua ativo, um comportamento impossível para um simples pedaço de sucata. Alguns astronautas afirmam tê-lo visto com os próprios olhos, uma sombra silenciosa cruzando o vazio, absorvendo a luz do sol como se fosse feita de um material que repele o brilho. Um dos relatos mais conhecidos veio de Gordon Cooper, astronauta da missão Mercury. Durante seu último voo, ele relatou ver um objeto verde e luminoso passando diante da cápsula. O radar registrou a presença, mas assim que a nave pousou, o relatório desapareceu. Nos bastidores, engenheiros da NASA dizem que as comunicações sofrem interferências misteriosas sempre que uma missão se aproxima demais da área orbital do Black Knight. Os equipamentos falham, os sinais de telemetria se perdem. Nada disso foi oficialmente reconhecido, mas há dezenas de testemunhos que apontam para o mesmo padrão. Teóricos acreditam que o Black Knight pode ser uma sonda alienígena antiga, deixada na órbita terrestre por uma civilização que desejava monitorar nosso desenvolvimento. Outros dizem que ele é um artefato remanescente de uma civilização perdida da Terra, talvez Atlântida ou uma sociedade tecnológica anterior à nossa história registrada. Mas há uma hipótese ainda mais perturbadora. E se o Black Knight não estiver apenas observando? E se ele estiver gravando? Armazenando tudo o que acontece aqui, coletando cada som, cada movimento, cada sinal emitido pela humanidade? Talvez, no momento certo, alguém volte para buscar os dados. As imagens mais recentes mostram o Black Knight ainda lá, flutuando em silêncio como uma cicatriz metálica no céu noturno. Nenhuma missão moderna se aproxima dele. Nenhum satélite o intercepta. Ele permanece isolado, imóvel, intocado, talvez esperando. Há quem acredite que um dia ele deixará a órbita. E quando isso acontecer, será o sinal de que a observação terminou. E o verdadeiro contato começará. O Black Knight pode ser apenas um mito, uma ilusão alimentada por coincidências e interpretações erradas. Mas também pode ser a lembrança silenciosa de que não estamos, e talvez nunca estivemos, sozinhos no universo. Enquanto ele continuar lá em cima, orbitando em silêncio, o mistério permanecerá. E nós continuaremos olhando para o céu, tentando decifrar a mesma pergunta que Tesla se fez há mais de um século. Quem está nos observando e por quê?